Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Que vergonha ontem, né? A vergonha é muito grande. Às vezes eu falo aqui sobre o Vasco, que o Vasco tem que trocar todo mundo, exceto só se salvam uns dois ou três. Tem pessoas que às vezes ficam aqui me pichando, dizendo que eu falo demais, não sei o quê, que o Vasco está um time bom. Está faltando é treinador. Treinador não joga. Quem joga são os jogadores. Se o jogador cismar de queimar o técnico, ele queima. Ele queima. O Amolambala está vindo bem com esse técnico, mas se o jogador do Amolambala cismar de queimar ele, queima. Então a pessoa diz que, não, isso não existe. Existe sim, existe muito. O jogador do Vasco, ele ontem eu peguei e falei assim, bem, como o time deles é lá da Venezuela, e Venezuela não sabe o que é bola, né? Lá ele não sabe o que é bola. Em relação ao Brasil, né? Então, não é desfazendo deles não, mas comparando a Venezuela, estou falando em termos de jogador. Jogador da Venezuela, e comparando com os jogadores brasileiros, lógico que o Brasil está lá em cima e eles estão cá embaixo, né? Aí o Vasco vai jogar contra a Venezuela. Um timezinho que só tem gente que sabe correr, mais nada. Tem uns dois jogadores ali mais ou menos. Aí o salário de Coutinho paga o time todinho, não sobra dinheiro. E o Vasco faz o quê? Me perde de 4-1. Perdendo de 1-0, conseguiu empatar de 1-1. Num segundo tempo, foi uma lástima. Foi um banho de bola que podia ser até mais. Ia ser mais vergonhoso ainda. Aí o cara fala assim, porque nós guardamos no outro jogo, contra o Palmeiras, nós não botamos o Verratti e nem o Felipe Coutinho. Me diz uma coisa, o que eles fizeram nesse jogo? Eles estavam cansados contra o Palmeiras. Aí ficaram mais uma semana, quase 10 dias descansando. Eu, quando trabalhava todo dia. Tá certo que meu serviço não pegava peso. Mas eu ia todo dia trabalhar. Todo dia eu trabalhava, todo dia. E era de 7 da manhã às 5 da tarde. O dia todo trabalhando, de segunda a sexta, e às vezes ia os sábados fazer um serão. Eu não cansava. Esse espião de obra, na hora do almoço, eles botam racha na rua, botam duas sandálias lá para servir de baliza, duas aqui, agarra uma bola de meia e sai sangrando as pontas do dedo, tudo, e continua correndo. Agora não. Jogando futebol agora não. Encostou nele, cai, desmaia, tapa a cara para ninguém ver o olho dele, a pancada foi na perna, ele sente o pescoço, se é no pescoço, ele sente a perna, aí fica tudo caído desmaiado, esperando o médico jogar aquela água milagrosa na perna dele para ele levantar. Um bando de franga. Todos eles. Eu acho que o Brasil, ultimamente, está com um time que 90% é tudo franga. Franco, eu digo, né, dizendo que eles não é homem, não. É coisa fraca. É jogadores, conforme dizia meu irmão, meia colher. Jogador meia colher. No Vasco, se for olhar direitinho, só se salva 3. O goleiro, Paulo Henrique e Piton. O resto vai mandar todo mundo embora. Mas não precisa vender, não. Manda de graça mesmo. Manda para aquele time lá da Paraíba, que nunca foi para a segunda divisão. Para lá, vai qualquer time. Manda para os times aqui do Rio, pequenininho. Esse time está começando agora. Manda lá para aquele time para reforçar. Para eles lá é bom. O Vasco não serve, nenhum deles. Eles prorrogaram o contrato de Paê, vence agora em junho. Prorrogaram até julho. Para quê? Ele não joga, ele só recebe. Fazendo a conta, ele joga 15 minutos por cada jogo, quando joga. Mas vamos colocar que ele joga todos os 4 jogos do mês. 15 minutos em um jogo, 15 no outro, ele joga 1 hora. Essa 1 hora que ele joga, ele ganha 1.500.000. Que horazinha cara, né, rapaz? Muito cara. Aí o cara vai, bota o menino que corre, que joga ali, que já está todo dia, ganha 100 mil, 50 mil, 80 mil. E ele está lá na sombra do boi, no chinelinho, ganhando 1.500.000. Mas será que é só eu que vejo isso? Ou tem alguém que vê, mas faz vista grossa? Quando passa por caso, ele fecha o olho. Sei lá. Eu queria me transformar em uma mosca e ficar assim, um dia lá no meio deles, da diretoria, para me saber como é que é o movimento. Porque, sei lá,
é uma coisa muito diferente. A gente vê time pequeno aí, com sangue danado, correndo, jogador que ganha 15 mil, 20 por mês, pô, ele entra em campo e dá tudo, ele dá tudo. O do Vasco não. Aí já entra em campo ganhando de 10-0. Se o adversário botar um gol, ele continua jogando do mesmo jeito. A bola vai para Piton, joga no meio de campo, joga para o goleiro. Vai para Paulo Henrique, joga no meio de campo, volta para o goleiro. É isso. Aí, fora a sujeira que eles fazem, que nem ontem, fez um monte de sujeira, para não falar outro nome, né? Aí o time de Leite fez 4-0, 4-1. Ela passou em 6-0. Eu sou vascaíno, mas eu não sou cara que... não, o Vasco perdeu, mas podia ganhar. Não, podia não. O jogo que o Vasco fez ontem, ele não era para ganhar nada não, ele tinha que perder mesmo. Ele tinha que perder e quando acabasse o jogo, a diretoria falasse, rescindiu o contrato de todo mundo, menos desses três. Ele falava o nome dos três, rescindiu o resto. Felipe Coutinho, Paê, essa turma toda, Verratti não sabe o que é bola. Eu não sei, tem pessoas que dizem que ele é o melhor centroavante da América do Sul. Esses caras devem ser cegos, é impossível. Não conhece futebol. Porque eu nunca fui craque de bola. Eu brincava de bola. Então eu sei que o Verratti é uma porcaria. É a mesma coisa. Ontem eu vi o jogo do Palmeiras. Aquele tal de Vitor Roque. Ele é simplesmente horrível. É por isso que ele é novinho e já correu a Europa toda. Porque ninguém quer. Ele vai num time 2 meses, vai no outro time 2 meses, vai no outro 2 meses. Agora está no Palmeiras. Jogou, passou 20 jogos, fez um gol. Chegou ontem, fez outro. Ele perdeu um gol ontem que nem minha mãe perdia. Então, quer dizer que o Vasco está igual. Não sei, daqui um dia o Vasco vai contratar ele também, volta lá. O Vasco só pega a baranga. O Vasco só pega a baranga. Aí, esse Verratti, ele se acha todo cheio, não sei o quê. Discutir com o juiz, botar ele agora como capitão. Ele quer discutir com o juiz, que é isso, que é aquilo. Ele é simplesmente uma porcaria. Olha, Verratti e Ribamar é a mesma coisa. A diferença está só na cor. O resto é tudo igual. A altura são parecidas. Eu vi Ribamar até um pouquinho mais novo. Então, mas o resto é tudo igual. O Ribamar não sabe dominar uma bola. Verratti nem isso sabe. Ele é muito ruim de bola. Ele é horrível. Eu acho ele horrível. Então, o jogo de ontem, não dá nem para comentar quem foi isso, quem foi aquilo. Não deu nada. Não deu nada. Vou falar só do gol do João Vitor, né, que o cara cruzou, ele meteu a cabeça para aquele gol, só parou naquilo e parece que aquele gol ali valia por 10. O Vasco parou de andar e começou a levar um banho. Levou um banho daquele time, que é um timezinho. É inferior ao Volta Redonda. Se Volta Redonda jogar contra ele, Volta Redonda ganha. Ganha, mas ganha tranquilo. Então o Vasco vai lá, deu esse luxo de perder de 4-1. Se perde 2-1, tá certo, mas tudo é derrota. Mas perder de 1-0 é diferente de perder de 4-1. Tudo é 3 pontos, mas aí é carga de gol. Então, sei lá, o time de Vasco não dá nem falar. É só dizer aqui o que houve, etc. Bom, eu vi, foi no meio da semana, a decisão do Sub-17 do Vasco. O Sub-17 do Vasco, ele jogou contra o Bahia. Aí, o Vasco ganhou o título invicto. Deu 2 goleadas na molambada, uma de 6, a outra de 4. Deu um banho na molambada, o Sub-17. Aí o Vasco foi campeão invicto. Não foi campeão com vitória no jogo por causa do juiz. O jogador do Vasco, ele fez uma falta para cartão. Mas a falta do Vasco nem pegou no jogador. Se ver assim pelo vídeo, não pegou no jogador. Mas a falta foi um pouco violenta, mas não atingiu o jogador. O juiz deu amarelo, o VAR chamou. O VAR chamou e deu cartão vermelho. Mas quando houve o pênalti a favor do Vasco, o juiz não marcou, o VAR não chamou. Aquela falta que o cara fez no goleiro do Vasco, o goleiro do Vasco ia sair com a bola, o cara puxou o goleiro para jogar no chão, o juiz não marcou falta.
Então quer dizer que são dois pesos, duas medidas. Aí expulsou o jogador do Vasco. O Vasco começou o segundo tempo, já expulsou já no finalzinho do primeiro tempo. Aí quando foi o Vasco empatou no primeiro tempo. O Vasco fez o segundo gol no final do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, bem no começo o Vasco fez o segundo gol. Aí pensei, beleza, 2-0, né? O juiz vai, tinha expulsado o jogador do Vasco. Quando chegou quase no final do jogo, expulsou um deles também. Mas aí já estava 2-2. E ele não marcou pênalti a favor do Vasco. Então, quer dizer que ele estava olhando só para um lado, não estava olhando para o outro. O juiz, no mínimo, não era vascaíno. Não era. Ele podia ser outro time, Morabada, Fluminense, Botafogo, mas menos Vasco. Para não dar um pênalti daquele, então, aí a decisão foi por pênalti. Aí, essa turma de profissional, tipo Gabigol, Verrete, essa turma, tem que ver a garotada do Sub-17 bater pênalti. Os meninos do Vasco deu um show, bateu os 5 pênaltis, fez todos os 5. O time do Bahia também, só um menino que errou, mas bateram os 4 pênaltis, foi 5-4 Vasco. Então, para ver que a garotada está no pênalti, beleza. Já esses jogadores de cima, nesse jogo que jogou Flamengo e Cruzeiro, o Gabigol não fez o gol de pênalti, ele perdeu o pênalti. Aí na sobra da bola que ele fez o gol. Então a meninada do Vasco não, fez os 5, beleza. Então o Vasco foi. Ah, rapaz, eu acho que foi 6 vezes campeão. Acho que é 6 vezes sim, campeão. Então, não tenho certeza não. Mas aí tinha 2 times, tinha sido campeão invicto. Foi a Morambada, que foi campeão invicto uma vez, e o outro não lembro quem foi não. Eu sei que tinha só 2 só que foi campeão invicto. Agora o Vasco foi campeão, então o Vasco juntou-se a ele. Então ficou o Vasco campeão, mais um título para o Vasco. E no futebol de areia o Vasco foi campeão também, né? Então, agora no futebol de campo, o caminho certinho para o Vasco é a quinta queda. Que é esse time que o Vasco está jogando, esse tal de Cocão, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Verrete e essa molambada que pegou estrangeira, tem que rodar tudo. Aquilo vieram para o Brasil só para ganhar dinheiro. Não prestando, de todos, não prestando o melhorzinho ao português. O português é o melhorzinho. Que é o resto, Deus me perdoe, é muito ruim. Com esse time do Vasco, eu estou falando. O Vasco, se não mudar, vai cair de novo. Para a alegria da monabada, o Vasco vai cair de novo. Então, o Vasco diz que Diniz voltou para o Vasco. Tomara que não. O Jesus está aí, ó. Jesus foi mandado embora do time dele lá na Arábia Saudita. Por que o Vasco não pega ele? Aí o Diniz não para em time nenhum. Ele teve aquela passagemzinha no Fluminense mais ou menos ali, saiu, não fica em time nenhum. Para a seleção saiu, foi para outro time, saiu, foi para outro time, saiu, foi para o Cruzeiro, saiu. É igualzinho aí ele saiu, já passou de time. Todo time que ele vai, ele sai antes do contrato. Que ele é ruim. Aí o Vasco vai pegar. Aí ele estava brigando por salário. Tem que dar você pedir 800 mil, dá 100 mil a ele, tá bom pra caramba. Eu não ajeitaria um emprego de 100 mil, mas ele está ajeitando. Então não sei nem quanto que ele pediu. Aí, que é isso? Paga 1,5 milhão ao Jesus. Jesus, pelo menos, ele é. Mas Jesus, se botar no Vasco, pode pegar qualquer técnico do mundo e botar no Vasco, que o técnico não joga jogo. Ele arma o time. Mas se o jogador fracassar, o sistema também cai. Então, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O Vasco tem que comprar, né, técnico, pode botar até eu como técnico. Tem que comprar jogador. Não precisa ir no estrangeiro buscar jogador. Dentro do Brasil tem uma porção. Se o Vasco quiser, ele faz um timaço só dentro do Brasil. Não precisa pegar ninguém de Fluminense, Botafogo, Flamengo, nada não.
pegar desses times, Fortaleza, Bahia, Ceará, esse do Paraná, pegar esses jogadores. O Vasco forma um timaço aqui no Brasil. Mas aí só estou olhando para argentino, mas não sei nem aonde, Colômbia, e só pega de lá e só pega o refúgio. Se pegasse os craques de lá, tudo bem. Mas não só pega o refúgio. Então o refúgio vai estar cheio. O Vasco mandou a porção de refúgio embora, pegou um monte de novo. Alex Teixeira, Souza, o Felipe Coutinho foi bom jogador. Mas o que ele fez pelo Vasco? Nada. Ele, para voltar para o Vasco, ele só aceitava se o Vasco contratasse Alex Teixeira e Souza. E o Souza. Por quê? Porque já entrou dando ordem. Ele não está mostrando no campo o que ele é. Pega aquela bola, aquele toquinho dele para lá, aquele toquinho para cá. Ah, isso não leva time em lugar nenhum, não. Tem que botar jogador de pique. Jogador que pegue a bola e já sabe o que vai fazer com a bola. Agora aquele jogador de Vasco fica tudo dando bola para trás, bola para... O Vasco não passa do meio. Vai lá na ponta esquerda, cruza, vai lá para o goleiro. Ah, aguenta aí. Isso não é futebol. Isso é pior que uma pelada. Então, amigos, o Vasco, bote na cabeça. Se não mudar, vai ser a quinta queda. Beleza? Então, eu vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado da minha maneira como falei, né? Eu desabafando. E muita gente, esses dias me perguntaram aqui, como se faz para se inscrever no canal. É bem simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Vai lá e clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho. Você clica em cima também. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto. Eu passo mensagem para vocês e você reforça meu canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Vamos ver se o Vasco vence o próximo jogo. Tchau.